Boa noite, irmãos e irmãs. Que alegria estarmos mais uma vez reunidos no nome de Jesus. Culto hoje é um culto dirigido pelo Ministério de Evangelização e eu quero conversar um pouco com vocês nesse início de culto sobre o papel, do cristão, o papel daqueles que aceitaram o chamado para buscar o Senhor, para pregar as boas novas, salvação para as pessoas que tanto necessitam nesse mundo. E eu, graças a Deus, tenho, da maneira do possível, desempenhado um trabalho na igreja, juntamente com os irmãos, com o meu objetivo total de buscar vidas, de pessoas conhecerem mais a Jesus. Então, você que está entrando nessa live, já faz parte da igreja, da nossa comunidade, uma boa noite, seja bem-vindo. Você que está nos visitando nessa noite, através dessa transmissão, dessa live, Deus te abençoe grandemente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, meu parente, ou parente de até mesmo dos irmãos da igreja. É importante nós estarmos ligados totalmente no trono da graça de Deus nessa noite, para que nós possamos aproveitar 100%, Vamos realmente se entregar e vamos abrir o nosso coração para que Deus possa falar conosco nessa noite. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, em Isaías 61, versículo 1, para a gente compartilhar esse versículo aqui que eu acho muito importante quando falamos de evangelização, de evangelismo. Fala assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Irmãos, nós lendo essa passagem, nós vimos o verdadeiro papel da pessoa que serve a Deus, o nosso papel, que é abrir portas, abrir prisões, colocar em liberdade, as pessoas que estão aí contritos de coração, que estão aprisionadas, Em outras versões fala quebrar as algemas, Destruir as algemas, tirar da prisão as pessoas que estão realmente cativas e oprimidas, Então, graças a Deus, porque nós estamos, trabalhando nessa direção, nesse chamado de Deus para nossas vidas, e sabemos que Ele tem muito mais para nos dar, muito mais Ele tem para realizar através da minha e da tua vida. Em nome de Jesus Cristo, quero orar com você, quero orar por você nessa noite, pedir para que o Espírito Santo do Senhor possa realmente fazer guarita em teu coração, que Ele possa verdadeiramente fazer moradia em ti, e possa te abençoar. Deus possa derramar na tua vida, na vida da tua família nessa noite, uma bênção sem medida. Vamos orar? Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom demais conosco, Deus. Oh, Deus de misericórdia, Tu és o Deus que tem colocado, Pai amado, em nossos lábios palavras. Tem colocado em nosso coração a alegria de te servir, Senhor. Mesmo que muitas vezes, ó Pai amado, distantes, Pai amado, dos irmãos, mas nós estamos ligados através do trono da graça de Deus, Pai. E nessa noite eu quero, em nome de Jesus Cristo, Senhor, pedir para que nós, como igreja, possamos ter, Pai amado, o desejo de te buscar cada vez mais, e o desejo de levar outras pessoas até o Senhor, pessoas que precisam ser curadas, pessoas precisam ser libertas, pessoas precisam ser, Pai amado, salvas. Oh Deus, faz, Pai amado, em nós, transforma o nosso coração, Pai amado, em coração, Pai amado, transformado pelo Senhor. Age em nós e através de nós, Papai. E não permita que venhamos desistir, não permita que venhamos enfraquecer, não permita que venhamos, oh Pai amado, achar que devemos olhar para trás, mas sempre em direção do alvo, que é Cristo Jesus, Papai. Muito obrigado. Quero abençoar, Pai amado, nessa noite, cada irmão, cada irmã, cada filho teu, Senhor. Toma a direção desse culto, que esse trabalho, Papai amado, nessa noite, que essa live, Senhor, uma transmitida
é para o Senhor e é porque o Senhor é digno de honra, de louvor e de adoração. Eu oro em nome de Jesus Cristo, entregando tudo ao nosso Deus. Amém e graças a Deus. Grande abraço, irmãos e irmãs. Vamos continuar aí assistindo, cultuando o nome do Senhor, juntamente com essa programação que temos aí pra frente, tá bom? Grande abraço, fica com Deus, Deus abençoe. Graças e paz, irmão, irmã, é um prazer estar com você mais uma vez, compartilhando esse tempo de culto, esse tempo de adoração, esse tempo de fortalecimento, nesse momento tão complexo que nós temos vivenciado. Eu quero te convidar, nesse momento da confissão, a abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, no capítulo 18. Nós vamos ler os versículos 25 a 32. Então abra aí sua Bíblia, Ezequiel 18, 25 a 32. Esse texto é um texto interessante, nos convida a pensar, nos convida a olhar para a nossa vida, e é de fato isso que a gente faz no momento da confissão. Não é apenas um momento em que a gente necessariamente cumpre para cumprir uma série de tarefas, mas é um momento que compõe a nossa caminhada, a nossa vida de experiência e de relacionamento com Deus. O texto de Ezequiel diz assim, a partir do versículo 25. No entanto, dizeis, o caminho do Senhor não é direito. Ouvi agora, ó casa de Israel. Não é o meu caminho direito, não são os vossos caminhos tortuosos? Desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, morrerá por causa dela. Na iniquidade que cometeu, morrerá. Mas convertendo-se o perverso da perversidade que cometeu e praticando o que é reto e justo, conservará ele a sua alma em vida, pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá, não será morto. No entanto, diz a casa de Israel, o caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel, e não são os vossos caminhos tortuosos? Portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. Ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós coração novo e espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Esse texto é um texto interessante, um texto muito rico e muito belo, na verdade, onde nós percebemos que o profeta faz um convite à nação de Israel a experimentar a vida. De fato, é esse o convite. É também um aviso dizendo, olha, não vivam de acordo com as suas próprias vontades, porque dessa forma vocês experimentarão morte. E é interessante que a gente faça, de alguma forma, uma aplicação desses dois significados, vida e morte, na nossa vida, para entender o convite de Ezequiel. Não se trata apenas de uma questão de vida e morte exclusivamente, mas quando nós tentamos trazer isso para a nossa vida, muitas vezes os momentos em que nós negligenciamos os caminhos do Senhor, nós acabamos trazendo e atraindo para as nossas vidas situações problemáticas, situações que geram de fato morte, situações que geram tristeza, angústia. E nós não queremos isso, nós esperamos que na nossa vida, na nossa caminhada com Deus, nós possamos experimentar a promessa de Jesus, que é ter a vida em abundância. Essa experiência de vida, de relacionamento, em que nós somos constantemente animados pelo Senhor. Então, o convite do texto lido, na verdade, é um convite para a vida. Um convite para que a nação de Israel, no caso, parasse de julgar ter escolhido um caminho melhor. Os israelitas estavam dizendo, de alguma forma, que os caminhos que eles seguiam eram os melhores que os caminhos do Senhor. Muitas vezes nós fazemos exatamente isso. Nós sabemos qual é a vontade do Senhor, nós sabemos quais são os caminhos do Senhor, mas nós desejamos seguir os nossos. E os nossos caminhos irão falhar incrivelmente.
e irão nos levar à morte. Mas os caminhos do Senhor certamente nos conduzirão à vida. E vida, como diz o Evangelho de João, vida em abundância. É interessante aqui que eu não estou falando sobre tristeza e alegria, estou falando sobre experimentar a vida. E a vida, de fato, só existe num relacionamento íntegro com Jesus Cristo, com Deus Pai, com o Espírito Santo. Então, meu irmão, minha irmã, o convite dessa noite é para que você olhe para a sua vida, enxergue as práticas que você tem, que de alguma forma te atrapalham e que te fazem se distanciar de Deus. Eu te convido nessa hora a fazer comigo uma oração. Pai, nós somos gratos a Ti, gratos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, gratos, Pai, pelo amor do Senhor, mas te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia daquilo, Pai, que nós cometemos, que nos afasta de Ti. Que nós possamos, Pai, de alguma forma, Pai, nos aproximar mais do Senhor e viver a Tua vontade, viver de acordo com a Tua palavra. Pai, nos ajuda, nos mostre os Teus caminhos, nos deixe, Pai, viver de acordo com a Tua vontade, nos alimente, Pai, nos ajude a caminhar, mas, Pai, nos dê também a coragem, a força para olhar para a nossa vida e enxergar aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Nós somos gratos a Ti, Pai, porque sabemos que o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Em nome de Jesus. Amém. O texto que nós lemos no versículo 28 diz assim: pois se considera e se converte de todas as transgressões que cometeu, certamente viverá. Então, meu irmão, minha irmã, olhe para a sua vida, enxergue aquilo que te afasta do Senhor e experimente a vida e vida em abundância. Graça e paz, meus irmãos. Que alegria em estar falando com vocês nesse culto, de domingo. Mais uma vez estamos aí online, mas crendo que em breve estaremos todos congregados novamente. Eu gostaria de estar compartilhando com os irmãos o texto que fica em Salmos 68, versículo 10, que fala assim: aí habitou a tua congregação. Em tua bondade, ó Deus, fizeste provisão para os necessitados. Vamos estar falando aqui um pouquinho, sobre os dízimos e ofertas, e o que eu quero dizer para os irmãos é uma palavra de gratidão a Deus, pela vida da igreja, que mesmo durante todo esse tempo aí de distanciamento, os irmãos têm se mantido fiel para com a igreja, com a obra do Senhor. E esse versículo, ele é muito interessante porque ele fala que a bondade do Senhor, ele preparou da sua bondade para trazer provisão. Então a provisão de Deus não vem pelo nosso merecimento ou pelo tanto que nós contribuímos, mas a bondade do Senhor, já faz parte da natureza dele, ser abençoador. E nós louvamos a Deus porque os irmãos têm percebido essa bondade de Deus para conosco durante todo esse tempo, E nós louvamos ao Senhor por isso, porque é pela misericórdia, é pela bondade dele que vem a provisão para as nossas vidas. E eu quero louvar ao Senhor por isso, pela vida da igreja, pela vida de cada irmão. Deus seja louvado, e vamos ter um tempo de oração, que os irmãos continuem firmes, permaneçam firmes na fé, buscando sempre a Deus e contribuindo, conforme for proposto no seu coração e com muita alegria, reconhecendo que a bondade do Senhor está sempre diante de nós. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor, Senhor, obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, Senhor. Obrigada, meu Pai, porque entendemos, Senhor, que a provisão não é, ó Deus, porque somos merecedores, mas é porque a Tua bondade, Senhor, está sempre presente em nossas vidas, porque a Tua bondade, ó Deus, já faz parte, Senhor, da Tua natureza. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, quero Te louvar, Senhor, pela vida da igreja, quero Te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã.
Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua provisão, ó Deus, para conosco, Senhor, para com a tua casa, para com o lar de cada irmão, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a nossa oração, ó Deus, nesta noite é de gratidão, Senhor, é de engrandecimento do teu nome por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que o Senhor faz. Pai, muito obrigada, Senhor. É no nome de Jesus que eu oro, te agradecendo por toda a tua provisão, por toda a tua bondade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos para os nossos avisos. No domingo, temos a escola dominical que está sendo realizada no Hangout. Às 9h30 é a classe dos jovens, às 10 horas é a classe dos homens e das mulheres. Às 18 horas, temos nosso culto de louvor e adoração, que está sendo transmitido no canal do YouTube. Na terça-feira, temos nosso culto de oração às 20 horas, que está sendo transmitida no canal do YouTube. Na quinta-feira, nós vestimos preto em apoio à campanha contra a violência doméstica. Se você não possui a camiseta da campanha, coloque sua camiseta preta e venha fazer parte desse movimento tão importante. Se preferir, tire uma foto e marque a hashtag Quinta-feira Eu Uso Preto. E marque o Instagram da igreja, que é o Metodista Tabuão, e o Instagram da Federação Metodista de Mulheres da Terceira Região, que é o FMM_3RE. E para não perder nenhuma programação, siga as redes sociais da igreja. O Facebook é Igreja Metodista em Tabuão da Serra, o Instagram Metodista_Tabuão e o YouTube Metodista em Tabuão da Serra. Caso você tenha algum pedido de oração, escreva no chat que o grupo de intercessão estará orando por você durante a semana. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhado, do teu poder, mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu.
Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, para todos os dias fazer os culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso de bênção sem par, anunciando que os crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Amém. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz
luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Graça e paz, irmãos e irmãs. É um prazer, mais uma vez, poder falar com vocês e trazer mais uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, né? Na Palavra de Deus, que se encontra em Lucas, no capítulo 18. Nós vamos ler dos versículos 31 até o versículo 34. Lucas, capítulo 18, do versículo 31 até o versículo 34. Vamos ler a palavra de Deus e meditar a respeito de um assunto muito importante para as nossas vidas, muito importante principalmente para os nossos dias. Nós vamos falar a respeito de propósito, a respeito de chamado, a respeito de missão, a respeito da vontade de Deus para a minha e para a sua vida. Lucas, no capítulo 18, do versículo 31 até o versículo 34, diz assim a palavra de Deus. Chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto, e eles não sabiam do que Jesus estava falando. Até aí, meus irmãos, eu quero falar um pouco, meditar um pouco com vocês a respeito do propósito de Deus para as nossas vidas. E para a gente pensar um pouco a respeito disso, eu quero lembrar de uma historinha. Eu acredito que você já deve ter ouvido falar de Alice no País das Maravilhas, né? É um texto muito antigo, faz parte da literatura infanto-juvenil e traz algumas reflexões muito importantes e muito vivas para o nosso dia hoje, para os nossos dias hoje em dia, né? E nessa história tem um diálogo entre a Alice e o gato, que em algumas versões vem traduzido como o gato risonho, e o diálogo é mais ou menos assim. Alice está perdida no meio de uma estrada, numa floresta, e encontra o gato. E aí ela pergunta para ele: Você pode me ajudar? O gato responde: Sim, pois não. Alice pergunta: Para onde vai essa estrada? No que o gato responde com outra pergunta: Para onde você quer ir? Alice pensa e responde: Eu não sei, estou perdida. E o gato finaliza: Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Essa historinha serve para nos lembrar da importância do senso de direção para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero meditar
nessa noite com você, nesse culto, é que precisamos entender qual que é o propósito das nossas vidas e sabermos para onde estamos indo. Na vida natural, é normal que a gente mude de planos e de direção conforme a gente vai amadurecendo. Exemplo, quando nós somos crianças, a gente sonha em ser médico, advogado, engenheiro ou super-herói. Aí a gente vai ver a primeira gotinha de sangue e já sente o estômago embrulhando, a vista escurecendo, dá vontade de desmaiar e pronto, foi embora o sonho de ser médico. Os anos de escola vão avançando e a gente mal dá conta de decorar a matéria para a prova ou de aprender os assuntos que vão cair na prova. E a gente pensa a respeito de quantas leis e quantos processos um advogado tem que saber de cor para poder defender o direito dos seus clientes. Bom, talvez seja melhor escolher outra profissão, vai. Então, engenheiro. Para os que não são fãs de matemática, engenharia já está fora de cogitação. Sobrou ser super-herói, né? Mas aí a gente tenta voar do sofá a primeira vez e a gente aprende a dura lição de que a vida não é igual na televisão. Isso é só um exemplo para a gente pensar a respeito de como as nossas escolhas e as nossas decisões vão mudando a nossa direção ao longo da nossa vida. Porém, na vida com Cristo é diferente. Quando somos alcançados pela graça de Deus e respondemos positivamente a essa graça e nascemos de novo em Jesus Cristo, desde o primeiro momento, o alvo e o propósito de nossas vidas já estão muito bem definidos. Somos chamados para fazer a vontade de Deus e viver para a glória dele. Em outras palavras, somos chamados para viver Jesus Cristo em nossas vidas. Jesus sempre teve muito claro o propósito de sua presença aqui na terra. E no final de seu ministério terreno, ele chama os 12 discípulos e como que quem avisa ou alerta os seus discípulos do que está por vir, ele diz: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Assim como Jesus, nosso alvo é cumprir a vontade daquele que nos enviou. Você pode ter muitos objetivos na vida. Pode escolher qual profissão você quer seguir, se você quer morar no Brasil, nos Estados Unidos ou na Europa. Pode escolher se vai passar as férias na Praia Grande ou em Campos do Jordão. Mas independente de suas escolhas pessoais, o propósito da sua vida permanece o mesmo: fazer a vontade de Deus e viver para a sua glória. A segunda coisa que nós precisamos entender é que é preciso tomar cuidado com as distrações pelo caminho. E são muitas as distrações pelo caminho. São muitas coisas que vêm tentando nos afastar ou nos desviar do caminho, desviar nossa atenção, fazer com que a gente pare durante a caminhada e perca de vista o propósito para o qual nós fomos criados. Para Jesus, Jerusalém era o lugar do ápice do cumprimento do propósito divino em sua vida. Seria lá, em Jerusalém, onde o plano de redenção de toda a criação teria a sua mais viva expressão e o seu cumprimento. Seria ali, em Jerusalém, o palco do maior acontecimento de toda a história. O palco daquele acontecimento que ficaria na memória de toda a humanidade por toda a eternidade, que dividiria a história em duas e que mudaria completamente a nossa história e nos daria acesso, nos deu de fato acesso novamente ao Pai. Ao subir para Jerusalém pela última vez, com seus discípulos, Jesus estava caminhando para o cumprimento da vontade de seu Pai na cruz. E nada, absolutamente nada, desanimou o Senhor em sua caminhada para Jerusalém. Ele não atravessava às pressas as aldeias onde era mais perseguido e odiado. Talvez, se fôssemos nós lá, nós pensaríamos assim: já que não querem minha presença aqui, vamos rápido, vamos passar rápido, vamos para o próximo passo. Nem ficava mais tempo onde era amado e venerado pelas pessoas. Muitas vezes venerado por causa do interesse humano
Interesse esse que muitas vezes nos atrai também àquilo que Jesus pode nos dar. Ele tinha claro em seus olhos o alvo Jerusalém e o que aconteceria ali. Na nossa vida também temos várias distrações que podem tentar nos desviar do nosso alvo. São várias as distrações, mas são dois tipos principais: as distrações das dores e as distrações dos prazeres. As dores vêm para colocar em dúvida se vale mesmo a pena seguir a Jesus e ser fiel ao Senhor. São as dificuldades e os desafios da vida cristã que nos fazem questionar: será que é preciso abrir mão de tanta coisa assim mesmo? Será que para ser fiel a Jesus eu tenho mesmo que levar um estilo de vida diferente do que está sendo proposto pelo pensamento do meu tempo? Eu tenho mesmo que amar o próximo? Ou pior, amar o inimigo? Ou ainda pior, orar para que Deus abençoe aqueles que se declararam abertamente meus inimigos? E quando a dor se manifesta na morte de um ente querido, na forma de uma doença, na forma de limitação financeira, independente das formas como a dor se manifesta na nossa vida, ela está sempre lá, questionando se vale a pena mesmo continuar seguindo para Jerusalém, se vale a pena mesmo continuar sendo fiel ao Senhor. Um outro tipo de distração são os prazeres. O reino de Deus não é feito só de sofrimento, e está longe de ser, nós sabemos muito bem disso. Nós temos também os nossos momentos de alegria, de júbilo, de celebrar a Deus pelas bênçãos que Ele traz. E são inúmeros os momentos, incontáveis são as bênçãos. Mas o reino de Deus também não é um parque de diversões. E nunca na história da humanidade o ser humano foi tão viciado em entretenimento. Cada dia surge uma rede social nova, um aplicativo novo, uma forma mais da hora de se divertir. É só você parar para pensar a quantidade de tempo que nós ficamos presos em redes sociais, na Netflix. Nós juramos que não damos conta de ler a palavra de Deus, de separar um momento para oração, de separar um momento para buscar a vontade de Deus nas nossas vidas, mas nós estamos em dia com as redes sociais, nós estamos em dia com as séries da Netflix, com os assuntos do momento. Nós estamos sempre querendo ganhar mais dinheiro para usar em nossa própria satisfação. Buscamos sucesso profissional, sucesso familiar, o sucesso sentimental e vivemos como se o propósito da nossa vida fosse esse, a autossatisfação. Quando, na verdade, a palavra de Deus nos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não é à toa que a Bíblia diz que nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós precisamos, assim como Jesus, manter o foco bem nítido diante dos nossos olhos. Nós precisamos saber para onde estamos indo. E a terceira coisa que nós precisamos entender é que se formos fiéis ao propósito, nós vamos andar como Jesus andou. O discípulo não é maior ou não está acima do seu mestre. As mesmas coisas acontecerão conosco, a caminho da nossa Jerusalém. As obras de Deus vão se manifestar por meio de nós. Algumas pessoas serão abençoadas através de nós. 2 ou 3 vão agradecer, vão demonstrar gratidão. E uma grande quantidade de gente vai se sentir incomodada com a nossa presença por causa da nossa fidelidade a Jesus. Mas nada, absolutamente nada, deve nos desviar do nosso propósito de seguir para a nossa Jerusalém. Nada deve nos desviar do propósito das nossas vidas, que é fazer a vontade de Deus e viver para a sua glória. Jesus é Deus que se fez homem. Foi um bebê, uma criança, um carpinteiro, um mestre. Mas em Jerusalém, ele foi entregue nas mãos dos gentios, foi zombado, insultado e cuspido,
depois de açoitado, ele foi morto, porque esse era o propósito da ida dele até Jerusalém. E nós somos chamados para caminhar até a Nova Jerusalém, mas não mais para morrermos por causa do pecado, mas porque ele venceu o pecado na cruz. Nosso fim não será em morte, mas em glória com ele, porque ele ressuscitou ao terceiro dia. Nós temos a certeza que nos encontraremos com ele também. Mas até esse dia chegar, meus irmãos, até esse dia em que nós nos encontraremos com Jesus na Nova Jerusalém, é preciso ainda cumprir a nossa missão. Não se trata apenas de vocação ministerial. Se você vai fazer missão na África, se você vai fazer missão na Ásia, talvez você possa pensar, viver para a glória de Deus ou viver para demonstrar essa glória, para ser fiel a Deus todos os dias, é coisa para pastor, é coisa para o pastor, para o bispo, para os líderes da igreja. Não, se trata de sermos testemunhas fiéis de Cristo e vivermos para a glória de Deus independente de onde estivermos e em todos os lugares e situações por onde passamos. Seja na igreja, é viver para a glória de Deus. Seja em casa, é viver para a glória de Deus. Na escola, no trabalho, executando as nossas tarefas, desenvolvendo as nossas aptidões, os nossos dons. Em tudo e em qualquer lugar, viver para a glória de Deus o tempo todo. Mas tem uma coisa e um alerta que eu preciso te fazer. É que sozinho você não vai conseguir. Sozinhos nós não vamos dar conta de sermos fiéis ao propósito da nossa vida. Sabe por que nós falhamos? Porque desde o Jardim do Éden, o ser humano luta contra a sua natureza pecaminosa para se manter fiel a Deus. Mas essa luta que nós travamos, ela só pode ser vencida pelo próprio Senhor. E é Ele quem vence por nós. Nós precisamos da companhia e da presença de Jesus, por meio da palavra e do Espírito Santo, para nos mantermos fiéis a Deus e manifestarmos a sua glória nessa terra. Porque no fim das contas, o nosso propósito não é sobre nós mesmos. Não é sobre quem nós somos, não é sobre quem eu sou ou sobre quem você é, não é sobre o que você faz ou sobre o que eu faço. É sobre quem Deus é e sobre o que Ele está fazendo em nós e através de nós para a sua glória. É o desejo de Deus que sejamos obedientes à sua vontade e vivamos para a glória dele. Como você está nessa caminhada? Eu quero concluir te perguntando isso. Você está caminhando para a Nova Jerusalém ou você está distraído com as dores ou com os prazeres dessa vida? Você está sendo uma testemunha fiel de Jesus na sua casa? A maneira como você exerce suas funções e se relaciona com as pessoas no seu trabalho glorifica a Deus? Você está criando seus filhos para a glória de Deus ou apenas para serem bem-sucedidos? O seu casamento glorifica a Deus? A maneira como você lida com suas crises revela sua fidelidade a Deus? A maneira como você lida com as suas finanças glorifica a Deus? É necessário nós pensarmos a respeito disso. Nós estamos subindo para Jerusalém. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém. Nós estamos com foco mesmo no propósito das nossas vidas, estamos cumprindo esse propósito, como eu disse, no seu trabalho, na sua casa, com a sua vizinhança. Nós precisamos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas. Sermos obedientes a Deus, obedecer a Deus e manifestar a glória dele, viver para a glória dele. Como eu disse, nós não vamos conseguir sozinhos, irmãos. Não é sobre o que nós podemos fazer, mas é sobre o que Deus está fazendo através de nós. Eu quero orar por você e orar com você, pedindo ao Espírito Santo que nos capacite e nos faça caminhar firmemente no cumprimento do seu propósito para as nossas vidas. Oremos ao Senhor. Santo Deus,
Nós reconhecemos, ó Pai, diante desta palavra, que precisamos a cada dia, ó Deus, nos atentar e rever as nossas escolhas e a maneira como nós caminhamos, a maneira como nossas vidas são conduzidas. Pedimos ao Senhor e ao Teu Santo Espírito que nos desperte a cada dia para a Tua vontade, para vivermos para a Tua glória, nos instruindo em como vivermos fielmente diante dos Teus propósitos para a nossa vida, diante da Tua direção em nossas vidas, Senhor. Nós reconhecemos que somos falhos e que sozinhos nós não vamos conseguir, mas o Teu Espírito Santo é que nos capacita e é a Tua promessa que o Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. E é o Senhor quem nos levará ao cumprimento das Tuas promessas para nós, ao cumprimento do Teu bom propósito para nós, da Tua boa vontade em nossas vidas. Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito que nos encha do Teu poder, poder para testemunhar, para sermos testemunhas fiéis de Jesus Cristo por onde nós passarmos. E o Senhor se agrade das nossas vidas e cumpra em nós a Tua vontade. Para a glória do Teu nome nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Graças, paz, irmãos e irmãs. Glória a Deus por esse tempo de culto, por essa palavra maravilhosa que o nosso irmão ministrou nos nossos corações. O culto hoje foi dirigido pelo Ministério de Evangelização e o Marcos é um evangelista e logo mais é um seminarista, né? E Deus continue abençoando a sua vida, Marcos, o seu ministério, e que Deus derrame ricas bênçãos, né, sobre a sua vida e a sua família. Eu convido você, meu irmão e minha irmã, a estarmos orando nesse momento. Amém? Oremos. Amado Deus e Pai Celestial, louvado seja o teu santo nome, Papai, pelas tuas misericórdias que não têm fim, ó Pai. Nós te louvamos, Senhor, por esse tempo de culto, pela tua presença aqui conosco, ó Pai. E nesse momento, ó Pai, que nós vamos estar encerrando, ó Pai, esse tempo de culto, que o Senhor continue conosco, Pai, porque sem ti nós nada somos, ó Deus. Mas em nome de Jesus, que nós possamos ser aqueles adoradores que adoram o Pai em espírito e verdade, e que possamos glorificar o teu nome em todo o tempo e em todas as coisas, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu te peço, queremos te agradecer por esse tempo, que o Senhor guardou os teus filhos e filhas, ó Deus, esse tempo de pandemia, que o Senhor tem nos livrado, tem concedido a nós, ó Deus, a tua paz, o teu amor, a tua alegria. E eu te peço, Senhor amado, que o Senhor continue derramando, Senhor, o óleo da alegria sobre a vida dos teus filhos e filhas, ó Pai, que todos possam estar guardados e amparados por ti, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, livra-nos, ó Pai, de todo perigo, de todo mal. Assim quero te pedir, Senhor, para aquele que porventura esteja enfermo, que o Senhor possa estar tocando agora, Pai, no espírito, no corpo e na alma. Que o Senhor possa estar, Senhor amado, guardando em especial as nossas crianças, ó Pai, os nossos idosos, que o Senhor possa estar cuidando para ti mesmo, Deus. E assim, Senhor, dá uma semana, uma noite de descanso reparador, ó Pai, e uma semana ricamente abençoada, Deus. Que o Senhor continue, ó Pai, segurando firme nas nossas mãos, ó Deus. Que os teus filhos e filhas, ó Pai, possam percorrer a carreira cristã, olhando somente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, Pai. Em nome, por amor de Jesus, eu te peço, Pai, abençoa a tua igreja. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Recebamos a bênção. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que a maravilhosa graça e paz do Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a comunhão, os ensino e consolo do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, irmãos e irmãs, com toda a igreja do Senhor Jesus espalhada por
abençoe.